Ao ler um livro sobre como fazer amigos, o jovem Kenichi percebe que está atrasado para a aula. Então, ele guarda o livro e sai correndo até que sua cabeça vira de cabeça para baixo quando ele esbarra em uma gostosa de óculos de balanço. Depois de recolher suas coisas, a dupla pega um atalho e pula um rio, mas é inútil porque eles chegam atrasados de qualquer maneira. A garota é apresentada como a nova aluna transferida, Miu, uma gostosa e uma santa que decide ficar do lado de fora com o nosso garoto, já que ela também estava atrasada. Vendo Kenichi como um menino bom e de bom coração, Miu, ou ouso dizer o waifu de primeira linha, decide ser amigo dele. Chocado, Kenichi dá uma cabeçada na parede após ser enviado para a enfermaria. Vemos o homem principal correndo novamente, desta vez, ele está atrasado para o clube de karatê. No caminho, Kaneki esbarra em Nejima, um planejador oportunista. Embora não seja particularmente forte, ele age como um estrategista adepto e coletor de inteligência. Ele compilou portfólios detalhados de todos em seu Palm Pilot, e nosso filho está no final de sua lista. Niji castiga Kenichi chamando-o de joelhos fracos e diz a ele que ele sempre será um fracote, mesmo que esteja no clube de karatê, o que, para ser honesto, foi um bom conselho, pois no quadro seguinte vemos outro aluno, Daimanji, agredindo-o. Para cima, dizendo que é só praticar. Mais tarde, depois que todos vão embora, Kenichi tenta dar um soco no saco de boxe, o que é um grande erro. Assim, Daimanji o coloca de volta em seu lugar e o desafia para uma partida, mas o perdedor deve deixar o clube. No caminho para casa, Kenichi vê um confronto entre a gostosa e alguns bandidos que intimidam o velho. Kenichi entra em pânico e se esconde atrás da parede, sem saber o que fazer. Ele passa por uma crise existencial e então sai para salvar o dandy em perigo, mas fica aquém, literalmente, depois de dar um soco no bandido por engano. Eles puxam uma espada para derrubá-lo, para sorte dele, Miu derrota facilmente os bandidos de uma forma muito elegante. Depois de tudo pronto, Miu aconselha o futuro discípulo mais forte Kenichi a ir para o Ryo Zenpaku Dojo para treinar artes marciais. Lá, ele pode conhecer o avô de Tamiyo, Ayato, o invencível Superman Nui, o lutador tailandês Apache Opachai, a donzela das armas Shigeru Kusaka, o artista marcial chinês Kensei Ma, o mestre de karatê Shio Sakaki e o mestre de Jujutsu Akizame Kotsuji, o filosófico mestre de Judo. Vendo todos aqueles gigantes à sua frente, Kenichi não conseguia se sentir pequeno. Depois de Kenichi de Mudum entre suas mãos, nosso menino concorda em começar a aprender com eles, e ele assina um contrato e paga pelos ensinamentos, já que o dojo está enfrentando dificuldades financeiras. Mas graças à melhor garota, eles conseguem passar. Agora, como a primeira luta de Kenichi será de karatê, ele deixa claro que quer aprender primeiro. Mas como mestre de karatê, por algum motivo, não aceita discípulos, ele começa seu treinamento extremamente duro no Ryo Zenpaku Dojo sob a orientação de Akizame. O treinamento se concentra na construção de força e resistência ou, para ser franco, permanecer vivo. Enquanto Kenichi sente que está no inferno, o diretor garante que, com os recursos em mãos, ele deve se sentir com sorte. Mesmo McCain não tem tantos mestres. Citação final. Mais tarde naquele dia, Miu cruza com os valentões e os ouve falando sobre como eles vão quebrar seu pequeno Kenichi como um galho. Preocupado, Miu secretamente ensina a ele uma técnica de passo para manobrar em torno de um oponente maior. Embora ele não pareça impressionado com o movimento no início, ele logo fica impressionado quando não consegue alcançar as sacolas divertidas. Miu pega um abraço de segunda mão, observando-o cair de cara no chão, mas ainda assim, ela o apoia e o anima a dar o seu melhor e mirar nas estrelas. No dia seguinte, nós o vemos caminhando para a escola de maneira pateta, praticando o movimento constantemente. E depois de uma semana de outros treinos no dojo, ele enfrenta o grande vilão. Não vou mentir, ele nos pegou no primeiro tempo depois de ser mandado para o outro lado da sala por um soco, mas depois começou a mover os pés como Alice esquivando. E dito isso, ao contrário de Ali, ele não picava como uma abelha e ainda estava muito fraco para largar o grande lug. Assim, Kenichi continuou jogando o jogo longo e foi capaz de tropeçar em Daimanji, o que fez suas engrenagens começarem a girar, fazendo-o descobrir uma maneira de usar o ímpeto do grande trator para colocar sua bunda no chão, vencendo a partida. Embora depois de ver o quão patético o cara é, Kenichi admite que perdeu tecnicamente usando um movimento de arremesso ilegal e sai do clube de karatê. Ao voltar, Kiniki é avisado por seu inimigo que agora que derrotou Daimanji, outros lutadores mais fortes provavelmente vão querer lutar contra ele, que neste caso, o árbitro de sua primeira luta. No dia seguinte, vemos dois geeks falando sobre Miu, pensando que têm uma chance, sem saber porque os inimigos são apenas para os personagens principais. Falando sobre o personagem principal, nosso menino está deprimido e incapaz de se comunicar, então sua família escorrega e diz a ela que Kenichi se encontra em um estado de confusão. Você vê, depois ao assistir Kenichi derrotar Daimanji, Tsukuba, o membro mais forte do clube de karatê, começa a suspeitar das habilidades de Kenichi. Depois da aula, Miu conta a Kenichi tudo o que aconteceu e vai acontecer. No entanto, embora ela compartilhe a fé na habilidade de Kenichi de lutar contra o cara, ela está preocupada que ele seja espancado, já que o cara é faixa preta. O clima então muda quando o lacaio tenta levantar a garota principal, mas acaba caindo no chão.
De volta ao assunto sério em questão, o gostoso mestre ninja, assim como o filosófico mestre de Jujutsu Akizame, percebem que seu jovem discípulo parece derrotado. Então, para resolver seus problemas, Akizame Sensei coloca Kenichi em forma, enquanto o mestre de Kung Fu o ajuda a fortalecer suas pernas para melhorar sua base. O dia termina com Kenichi sendo enviado aos céus pelo Muay Thai Master Abashai. Depois de acordar em sua cama, o menino Kenichi janta com sua família. Eles criticam os métodos do dojo, mas o homem principal, apesar de ser agredido, vê os benefícios de seu treinamento e sai furioso, deixando seu pai que queria ir para o Antigo Testamento em Dame Masters e encerrar a série cedo demais. Felizmente, porém, a mãe grossa de Kenichi coloca algum juízo em seu homem. Na escola, Miu ingressa no clube de ginástica feminina e sem querer se torna o centro das atenções devido às suas habilidades notáveis, o que também deixa o popular com ciúmes e marca o incompetente Miu como rival. Mais tarde, após o término das aulas, vemos o menino Kenichi ainda tentando desesperadamente evitar Tsukuba, mas logo é pego e facilmente espancado. Ao ouvir o quão baixo o grandalhão pensa sobre ele, o fogo de Kenichi acende novamente, e ele segura a perna do cara como se sua vida dependesse disso, deixando uma marca nela, assustando o cara. De volta ao dojo, Miu vê Kenichi e percebe que ele a deixou pendurada porque estava levando uma surra. Mas Kenichi nega e diz que caiu na escada antes de ir ver Akizame e cuidar de seus ferimentos. Uma vez questionado sobre o que ele faria se tivesse a chance, Kenichi respondeu: tudo o que eu queria fazer era provar a ele que ele estava errado sobre mim, mas tudo o que eu podia fazer era dizer a ele, e isso não mudaria nada. Eu tinha que mostrar a ele, mas quando se tratava disso, eu não tinha nada para mostrar. Preciso de força e preciso de coragem, mas acho que nunca terei nenhuma das duas. Ao ouvir as mesmas palavras que Akizame disse a seu mestre quando ele era jovem, ele decide começar a ensinar técnicas de artes marciais ao jovem rapaz. O primeiro exercício é encontrar o centro de gravidade do oponente e desequilibrá-lo, não importa seu tamanho. O segundo drill, ensinado pelo mestre chinês Kensei, é uma técnica tanto ofensiva quanto defensiva que o mestre demonstra com a ajuda do pobre Miu, que consegue ter seu buba violado pelo velho safado, o que alguns diriam não ter graça. No entanto, o que foi engraçado é o tolo Kiniki pensando que a parte da cabeça é uma coisa, mas as risadas logo se transformaram em terror na vez de a paz treinar Kenichi. O deus surdo do submundo de Muay Thai não sabe como se conter, mesmo quando está ensinando esquiva. Ele vai duro com o passar dos dias. Kunichi repete esses exercícios várias vezes, mostrando sinais de melhora, embora ainda tenha problemas com a estátua. Sakaki está impressionado com a permanência de Kaneki e está aprendendo rápido. Ele também aponta que algo é suspeito sobre a estátua. Ao olhar mais de perto, Kenichi também percebe e descobre que Akizame tem trocado a estátua todos os dias por uma maior. Agora, apesar de insistir que nunca treinará um aluno, Sakaki decide ensiná-lo uma técnica à qual um usuário do estilo esportivo de karatê como Tsukuba é vulnerável. Do outro lado, vemos o grandalhão conversando com uma garota. Parece que ela é a líder de um grupo que explora lutadores poderosos e os testa. E por teste, quero dizer bater neles. Portanto, quando Miu vê isso, ela enfrenta o valentão. Mas então Kenichi chega na hora certa com o chapéu de palha nas costas. Então, se você sabe que ele está prestes a fazer Gomu Gomu no Up nele, lembrando-se das palavras de seu professor, Kenichi lança o primeiro golpe, que é uma técnica antiga que ninguém mais usa. Tsukuba então tenta chutá-lo, mas Kenichi consegue contra-atacar usando a técnica que Sakaki lhe ensinou. Conforme a luta continua, vemos que o treinamento de movimento e o treinamento de estátua valeram a pena, e ele sai vitorioso. Mais tarde, Kenichi sente que as pessoas têm medo dele e seus sentidos estão no ponto. Veja bem, Nijima, fazendo parte do clube do jornal, publicou histórias de como Kenichi foi capaz de derrotar o valentão com um golpe, assim como o golpe que colocou a alma de Nijima em uma viagem ao reino das sombras. Depois que ele voltou, Nijima avisou seu novo melhor amigo, entre aspas. A gangue criminosa de artes marciais Ragnarok está procurando por ele, e o primeiro lugar que eles procuram é na escola. Mas o garoto Kenny faz, como ele diz, uma retirada estratégica oportuna. Izumi diz a ele que ouviu alguns rumores sobre ele, dizendo que ele é o garoto mais forte e malvado da escola. Falando sobre as obras do diabo, Nijima chega ao clube com algumas informações sobre Ragnarok, mas o chefe o manda embora. Mais tarde, enquanto treina com o deus da morte do Muay Thai, a alma do homem sai brevemente de seu corpo e, quando ele volta, questiona se os mestres veem algo especial nele, ao que todos os Giga-Chades respondem, não, simultaneamente. No entanto, antes do próprio Kenichi e Izekais, ele é motivacional, falando sobre como seu treinamento é a única coisa com que pode contar quando bate no torcedor. Depois disso, enquanto os senseis observam o espírito de luta de Kenichi em seu nível mais baixo, eles têm um olhar diabólico em seus olhos. Eles o enviaram para um encontro com o Miu. Enquanto o personagem principal está animado por estar com a melhor garota, Miu está animada com o teatro pois nunca foi ver um filme antes. Mas quem está animado por estar com Kenichi não é outro senão o oportunista Nijima, que ainda está no encalço de nosso garoto, tentando contar a ele sobre o cara mais forte da prefeitura que o está mirando. Então, durante o resto do dia, ele tenta evitá-lo e se divertir em um parque temático. Enquanto isso, um grupo de bandidos encontra Nijima e começa a espancá-lo para saber onde Kenichi está.
O cara o vê e Kenichi tenta fugir, mas Miu lembra que ninguém gosta de covardes que deixam seus amigos. Então ele volta e derruba o delinquente usando uma técnica que Sakaki lhe ensinou, enquanto Miu vence facilmente 3 outros caras fora da câmara. No Gojo, os mestres revelam que estavam por trás do ataque dos bandidos. Eles planejaram ajudar Kenichi a encontrar a coragem necessária, convidando propositalmente os membros do Ragnarok ao cinema para lutar contra Kenichi, para que pudessem ver o quanto ele havia melhorado. Assim, um boxeador de Ragnarok decide visitá-lo. No dia seguinte, vemos o jardineiro mais poderoso da história tentando controlar uma roda que enlouquece e o joga em uma janela onde Miu está fazendo sua rotina de ginástica. Depois de curtir um pouco um show, Kenichi relembra o poder de perfuração de Ragnarok. Takeda, apavorado por ser continuamente alvo de adversários fortes, Kenichi escolhe viver no Rio Zanpaku Dojo vários dias por semana, mas primeiro ele volta para casa para convencer seu excêntrico pai armador a conceder-lhe permissão, o que ele ainda não fez de qualquer forma porque ele gosta mais de seu rosto do que teme o cinturão. Uma vez que Kenichi retorna ao dojo, ele começa a perceber a diferença entre as personalidades do mestre e, pelo que parece, o mestre favorito de nosso menino é Ekizame Sensei, enquanto isso foi antes de colocá-lo em um BDSM máquina para torná-lo mais ágil. A única coisa que tornou a experiência infernal suportável é o saco divertido apertando em suas costas, deixando seu cérebro e o de Little Willy confusos enquanto sua irmãzinha o segue até o dojo e vê seu treinamento duro por si mesma. Quando ela pula para ajudá-lo, você perde o equilíbrio e destrói a parte inferior do corpo de Kenichi. Felizmente Akizami é um especialista em ossos certificado. Ele chuta os ossos de Kenichi de volta ao seu lugar da mesma forma que Kensei é um certo especialista em acupuntura certificado, então não importa o quanto eles quebrem seu discípulo, eles sempre irão ser capazes de consertá-lo, o que é meio assustador. Não vou mentir, de qualquer maneira, já que a irmã mais nova de Kenichi parece ser barulhenta e desagradável, especialmente depois de ver como seu companheiro de treinamento é gostoso. O resto da gangue entra para ver o que está acontecendo, o que é normal, exceto a entrada de Kensei de debaixo do chão. Os olhos brilharam ao ouvir a irmã mais nova. Ela tenta pegar a mão de Kenichi e correr, mas o homem foge dela. Já que vamos ser realistas, olhando para Miu, que infelizmente deixaria nosso menino faltando no departamento social, pergunta a Miu se ela tem algum parente que ela não a faz deixá-lo sozinho com um grupo de homens, torrando as habilidades de seu ri logo após o açúcar chegar de volta ao dojo e verificar Kenichi se ele ainda está vivo ou não. O ancião percebe e comenta que Kenichi de alguma forma fez todos em o dojo um pouco mais feliz. Mais tarde, na hora do jantar, Kaneki tenta esconder sua comida já que ele não quer que os mestres façam algo que ele aprendeu que os artistas marciais fazem, mas o ancião diz a ele que essa coisa boba só acontece em filmes e assim que ele cai seu guarda, o homem perde sua refeição. No entanto, Miu o visita à noite antes de dormir e oferece uma refeição em mãos após o pedido de Akizame. Enquanto eles se unem e compartilham desejos, Shigura furtivo aparece do outro lado do telhado e lê a carta da 8ª série de Miu na qual ela escreveu o sonho dela é casar e ter um grande casamento, deixando-a padrinho envergonhada. Depois que o ninja vai embora, Miu diz ao nosso menino que ela espera que eles continuem amigos por muito tempo. Em outras palavras, nosso menino não tem chance, ele tem que ficar preso nisso. Doom Zone, conhecido apenas como amigos. No dia seguinte, o treinamento rotineiro de caridade de Kanishi não está indo bem. Foi tão ruim que Sakaki destruiu a parede apenas para mostrar a ele como dar um soco adequado para provar a ele que não é por causa de seus músculos. Sakaki Sensei pede a Miu para mostrar a Kenichi como é feito. A lição termina quando a vez de Kensei acaba, mas ele perde a motivação quando Mia se recusa a satisfazê-lo. Ele é para soltar os músculos para que seus socos não sejam lentos. Durante a caminhada eles se deparam com o membro do Ragnarok Koga, o chutador em sua gangue, cercado e em menor número. O cara decide revidar Sakaki, passa e bate em um cara com sua conquista. Ok, ele em seguida corrige as posturas de seu aluno e não deixa perguntas sobre o que uma conexão Giga Chá é chutada na cara e também é superada pela velocidade do outro garoto. Então ele se levanta e solta os braços para dar um soco rápido que transforma o cara de joelhos. O garoto ordena que seus meninos ataquem, mas então vê que eles foram facilmente derrotados pelo adorável Miu, forçando-o a fugir. Essa falha irrita a garota de cabelo curto, que agora está mais ansiosa para encontrar esse garoto Kunichi no dojo. Vemos o homem principal fazendo seu treinamento de karatê, além de treinos de jiu-jitsu e muay thai, o que se transforma em manter o instrutor longe ou ele o matará acidentalmente. Como Kenichi demonstrou medo, o que alimenta o instrutor. Mais tarde na escola, Kennedy vai para o clube de jardinagem. Ele descobre que todos os planos foram destruídos por Dimanji. Sim, o grande Lug está de volta para se vingar. Ele ultraja Kenichi ao esmagar seu rei da neve especial, uma pequena planta, devido ao seu intenso treinamento. Desvia facilmente dos movimentos do Big Lug e então o derrota com apenas um único soco, assustando o resto das crianças. Alguns dias depois, ele fica emocionado porque seu pequeno plano voltou a crescer e resolve continuar crescendo ele mesmo, assim como seu plano. Mas antes de crescer, vem uma estratégia com o escravo, como se esconder no armário e obter comida básica de seu amigo. Infelizmente, não importa o quanto Kenichi tente evitar um problema, eles não vão embora. Fear Recall, um aspirante a membro do Ragnarok, pretende derrotar Kenichi para obter o reconhecimento de seus colegas. Enquanto isso, seus lacaios estão recebendo suas bundas entregues a eles por ninguém menos que a adorável Miu, deixando o chefe para Kenichi como de costume. Mas dois rapazes acertam seus socos ao mesmo tempo, mas o de Kenichi faz o estrago e quebra o nariz do cara. O preocupado menino Kenny tenta checá-lo, mas Miu o impede porque era uma armadilha para atraí-lo. Sendo um lutador fraco, o fanboy britânico puxa uma faca para atacar Kenichi.
Assustado com a arma, Kenichi congela e Miu rapidamente vem ao resgate e desarma Furukawa. Constrangido pelo fato de Miu ter que salvá-lo, Kenny tenta jogar com calma, mas a calça caindo foi o prego que quebrou as costas do camelo. Essa interação deixa Kenichi deprimido e sem vontade de treinar. Portanto, Shigure se oferece para treiná-lo para se defender contra usuários de armas. Sua primeira lição é usar a lâmina, mas como Kenichi ainda é novo, Miu passa colheres para eles. Dito isto, o boom nas mãos de um mestre também é letal. Depois que a confusão se acalma, Penike começa seu treinamento usando papéis para pegar o jeito de manusear uma lâmina. O ancião aponta que agora só lhe falta coragem para não te abalarem as calças. O treinamento começa enquanto volta para seu quarto, o garotinho vê Sakaki flexionando suas armas enquanto treina. Kenichi se pergunta por que ele não ganhou massa ou se o Akizan como um treinamento estranho está funcionando. De repente, Akizan aparece e pede a Kenichi para ajudá-lo nas compras. A ida às compras se transforma em uma rotina de exercícios. Akizan então explica que antigamente, os artistas marciais costumavam treinar poupando, não levantando peso ou outras coisas. Dessa forma, o corpo desenvolveria os músculos necessários em pontos específicos e não desenvolveria músculos que os retardariam. No entanto, o risco de lesões é muito alto, então Kenichi está preso ao treinamento básico por enquanto. Querendo saber como Akizan se comportaria em uma luta, visto que ele não tem músculos ao contrário de seus colegas, Kenichi logo descobre as respostas para sua pergunta quando os bandidos que Miu derrotou antes de encurralá-los. Akizan impediu os bandidos de colocarem as mãos em seu precioso discípulo deslocando a mão de um cara e depois consertando-a. Os bandidos pegam algumas armas e também seu chefão, que parece um caminhão. Mas Roy fez Reed tenta afirmar o domínio torcendo um sinal de par, mas o nerd filosófico do chá o corrige com um dedo. Ele tenta resolver o problema pacificamente, mas depois decide o contrário, e alguns valentões só aprendem da maneira mais difícil. Akizan usa a luta como uma oportunidade para dar uma aula de jiu-jitsu para seu aluno. A aula termina quando um bandido saca uma arma, então Akizan o pega pelos cabelos para consertar sua atitude e, com sorte, penteado. Mais tarde, Tsukaki explica a Kenichi que existem 3 tipos de músculos: músculos brancos, bons para movimentos bruscos rápidos, mas sem resistência, músculos vermelhos, resistência, mas não muita força, e um pouco de rosa, que têm os dois juntos. Após 20 anos de treinamento bizarro, Akizan conseguiu mudar todos os seus músculos para rosa. O homem é duro como rocha sólida. Mais tarde, à noite, enquanto Kenike voltava para casa, ele é atacado mais uma vez pelo garoto britânico. No entanto, graças ao treinamento de Shigeru, Kenichi consegue superar seu medo de facas e o desarma facilmente. Miu, observando por trás de uma parede, está orgulhosa do crescimento de seu filho. Da mesma forma, o Apache está tentando crescer. Ele treina batendo em estátuas pois tem medo de machucar Kenichi. Seu treinamento deve ajudá-lo a se conter para que ele possa ensinar Kenichi Muay Thai sem o perigo de acabar com sua vida. Na escola, Takeda e Koga continuam em busca de Kenichi com seu amigo Yukida, o arremessador que percebe um armário sujo e o joga no chão. Felizmente, nosso menino não está dentro desta vez, apenas um amuleto de boa sorte que a APA deu a ele, mas ele caiu por engano no telhado. Dedu tem algum tempo sozinho até que Nijima chegue para informar a Kenichi que seu esconderijo seguro em breve não será tão seguro. Enquanto o Du sai, Nijima diz a eles que tem algumas informações sobre o próximo oponentes. E depois de algumas provocações e brigas leves que Miu vê como um vínculo masculino, o garoto excêntrico diz a Kenichi que provavelmente lutará contra Takeda, um ex-boxeador peso leve, assustando-o. Depois de correr de volta para o dojo em alta velocidade, Kenichi testemunha o jogo de pedra-papel-tesoura mais intenso de sua vida. O jogo é determinar qual mestre o treinará a seguir. Akizan, assim como Apache, acredita que o estilo de luta Muay Thai será mais útil contra um boxeador, e o treinamento começa. Após uma rápida aula de história sobre as origens do Muay Thai, Kenichi fica empolgado para começar a aprender o básico. Enquanto isso, um cara meio bruto conversa com o baixinho que, aliás, desde o começo da série, a gente nunca viu sentado. Toshi perdeu um jogo graças a seu garoto boxeador discutindo com o bruto sobre como lidar com essa situação de Kenichi. Falando sobre o homem principal, enquanto lutava com Apache, este não consegue se conter adequadamente e acidentalmente mata Kenichi, que é rapidamente revivido por Akizan como se nada tivesse acontecido. Durante uma ida às compras, descobrimos que a APA é bastante apreciada por animais e crianças. Ele é um cara muito doce e suave quando não está lutando. Do outro lado, vemos Kenichi sofrendo de amnésia e não se lembra do que aconteceu após sua recuperação. Elder luta com Apache para ensinar um método de se segurar, já que ele se esqueceu de ser morto. Kenichi se prepara para ser treinado por Apache novamente. Que consegue segurar os punhos, mas acaba acertando Kenichi com o pé contra uma parede. No entanto, apesar disso e dos olhos do ancião, eles fizeram uma melhora impressionante. Tudo o que resta é ensinar sua metade inferior a se conter. No dia seguinte, vemos os meninos relaxando em um telhado, esperando o homem principal, e ele nunca aparece. Takeda, porém, ajuda seu grande amigo, mas tem um plano para atrair Kenichi. Enquanto isso, Kunichi luta com Miu em preparação para sua luta com Takeda.
Dito isso, a luta termina com Kaneki no chão depois de não conseguir acertar um único golpe nela. Agora, em seu novo esconderijo, Kaneki se anima quando Miu verifica se ele está doente ou não, mas logo é interrompido por Nijima, que ficou sentado no canto por um longo tempo. Ele conta a ele sobre a impressionante carreira de Takeda, deixando o principal com mais medo. De volta à aula, dois NPCs planejam fazer amizade com Kenichi para se aproximarem de Miu. Yukida os leva como reféns para atrair Kenichi para fora, embora os dois costumavam intimidá-lo. Kunichi vem em seu socorro depois que os NPCs fogem. Yukida tenta jogar Kenichi, mas o homem se apega a ele como se sua vida dependesse disso. Então, ele nocauteia facilmente Yukida antes de lutar contra Takeda, que insiste que eles lutem usando a estrutura de uma luta de boxe, o que significa que Kenichi está livre para lutar no estilo que quiser, mas o oponente sem rebatidas no chão descansa entre os rounds. Existe. A luta começa e Kenichi dá o seu melhor para acertar um soco em Takeda, mas Takeda é rápido demais para ele, mesmo usando apenas a mão direita. Depois de levar uma boa surra, Kenichi lembra do ponto fraco do boxeador, o chute rasteiro. O poder destrutivo do chute baixo entra em vigor, retardando os ataques de Takeda. Ele então joga uma joelhada que Takeda bloqueia lindamente, mas ainda sente os efeitos disso. O sino toca um segundo antes de Kenichi acertar um golpe na cabeça e os dois param de lutar. Enquanto descansa, Kenichi pergunta a Takeda por que ele desistiu do que parecia uma carreira promissora no boxe. Takeda fica constrangido com essa pergunta pessoal e aconselha o rapaz socialmente inexperiente a cuidar das palavras ou perderá amigos, o que, na opinião de Takeda, é bom. Veja bem, quando Takeda era um novato, um amigo dele foi atacado por uma gangue, então ele foi ajudá-lo. Os dois lutaram contra os bandidos com sucesso, mas Takeda quebrou o braço, o que o fez perder sua partida de entrada no Pro enquanto seu amigo continuou sua carreira e se tornou um profissional, deixando Takeda comendo poeira. Depois que o sino toca novamente, a luta continua com o boxeador em vantagem. No entanto, graças ao intenso treinamento de APA, Kenichi consegue aguentar todos os golpes e acerta uma joelhada voadora. A cerca do telhado quebra, foi para Kei para bater, corre para ela. Kenichi impede que o cara caia, mas não é forte o suficiente para puxá-lo. Felizmente, Yukida recupera a consciência e arrasta os dois de volta. Miu, tendo notado que o menino está em perigo pela janela de sua classe antes, sai correndo da aula para salvar seu amor de Kenny. Mas quando ela chega, ela vê Kenichi nocauteado. Então, em um acesso de raiva, ela bate em Yukida e Takeda. Kenichi traz os dois membros feridos do Ragnarok para o dojo. Aqui Shimizu-sensei trata os ferimentos de todos, incluindo o braço esquerdo paralisado de Takeda, a lesão que arruinou sua carreira no boxe profissional, marcando o início de um novo capítulo em sua vida e uma nova amizade com o time da casa. Dito isso, ele tem que suportar um mundo de dor